Eu convido para nós lermos uma passagem muito conhecida, Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11, nós leremos até o versículo 17. Vou ler na ARC. Os irmãos encontraram? Amém? Lucas 7:11. Aconteceu pouco depois, e ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Meus irmãos, eu gostaria de trazer essa reflexão de hoje com o tema: não desanime, ainda há esperança. Quando nós lemos os escritos de Lucas, nós observamos, meus irmãos, que os seus 2 volumes, seu Evangelho, juntamente com Atos Apóstolos, nós vemos que Lucas, muito embora não tenha sido contemporâneo de Jesus, mas ele escreve e narra os seus relatos bíblicos de uma maneira muito detalhada. Lucas não foi apóstolo, não estava entre o colegiado apostólico dos 12 apóstolos, mas é interessante como ele fala alguns episódios que os outros evangelhos não narram. Por exemplo, observe no versículo de número 11, que após Jesus curar o servo do centurião, ele vai para essa região chamada Naim, uma cidade pequena que estava ao sul de Nazaré. E é interessante como ele descreve aqui, ou diferencia 2 grupos que estavam seguindo Jesus. Primeiro, ele fala que iam com Jesus os seus discípulos. E observe também o outro grupo que ele narra sobre uma grande multidão. E aqui nós observamos, meus irmãos, que existiam pelo menos 2 grupos de pessoas que seguiam a Cristo. Primeiro era justamente os seus discípulos, os seus seguidores, aqueles que estavam ali realmente para observar os ensinamentos de Cristo. E o outro grupo fala sobre esta grande multidão. E uma coisa, meus irmãos, que nós aprendemos com Cristo, é que Jesus ele não está preocupado com grande multidão, porque quem gosta de likes, de seguidores, somos nós. De que Jesus não se impressiona com a grande multidão que está à procura dele, muitas vezes para realizar os seus próprios desejos. Grande multidão seguia Jesus, mas também uma grande multidão na sexta-feira da paixão estava gritando: crucificam, crucificam. Então Jesus ele não está impactado com esta grande multidão. Jesus ele não está preocupado com o que a grande multidão iria pensar dele, não. Jesus ele está aqui cumprindo um chamado divino, porque nós vemos aqui que existiam 2 filhos únicos. Primeiro o unigênito, e o outro era filho de uma viúva.
E nós observamos também, meus irmãos, de que Jesus Cristo, ele, embora não esteja preocupado ou querendo agradar a multidão, ele está procurando verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. De que todo mundo busca a Deus, mas só existe um grupo de pessoas que o Senhor procura, e esse grupo se chama verdadeiros adoradores, que independente da situação, independente da circunstância, independente do tempo que esteja vivendo, está adorando ao Pai em espírito e em verdade. Estes são aqueles que o Pai procura. E aqui nós observamos algumas diferenças entre discípulo e multidão. Por exemplo, em primeiro lugar, o discípulo, ele se parece com Jesus. Esse termo cristão justamente significa aquele que parece com Cristo. Mas a multidão são apenas espectadores. A multidão está preocupada apenas em ver, em analisar. Mas o discípulo não, independente do lugar que ele esteja, ele é um representante oficial do reino de Deus, ele é um embaixador de Cristo na terra, ele é sal da terra e luz do mundo, e aonde ele está, a presença de Jesus está com ele. O discípulo também faz o que o mestre manda. Os ensinamentos de Jesus e João que não são pesados, mas a multidão anda até com Jesus, mas sem objetivo. É por isso que a igreja de Cristo ela é invisível. Somente o Senhor que pode dizer quem é joio e quem é trigo, quem é lobo e quem é ovelha. O discípulo também, ele defende a causa do evangelho, mas a multidão, ela é uma vergonha para o evangelho. Paulo diz em Romanos 1,16: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, que é poder de Deus. E às vezes nós estamos tão preocupados com isso, em apenas não para envergonhar o evangelho, ou não envergonhando o evangelho, mas ele mesmo, a personalidade dele envergonha o evangelho. O discípulo não, o discípulo está sempre observando os ensinamentos de Cristo. Os ensinamentos do Senhor não são penosos, não são pesarosos. Os ensinamentos de Jesus nos faz parecer com ele até chegarmos a Canaã celestial. Observe ainda, meus irmãos, que no versículo 12, Lucas vai dizer que ele ia entrando na cidade de Naim. E enquanto ele estava entrando, estava saindo uma grande multidão. Aí a caravana da vida e a caravana da morte se encontram no mesmo instante. Quando Jesus ele entra nessa cidade, o evangelista Lucas vai dizer de que ele descreve a situação desta mulher. Primeiro, que ela levava um defunto, e esse defunto era o seu filho único, e ainda de ser filho único, essa mulher não tinha marido, ela era uma viúva. Observe, meus irmãos, de que a morte prematura desse jovem, o provedor da casa, ele morreu, as esperanças dessa mulher também morreu. E aqui nós observamos até o tratado sobre a morte, porque às vezes a gente pensa que é imortal, que não vai morrer. Outros até mesmo têm medo da morte, né? Maria, morrer agora, não, Deus me defenda, né? Não, se chegar alguém lá com um plano funerário para fazer, rapaz, vai agora ao cão, porque eu não quero morrer agora, né? Então observe que, como diz um certo pregador, não me importa apenas viver bem, tem que também morrer bem. De que a morte para o cristão não é outra coisa senão a passagem para encontrar com o Senhor. Ter medo de morrer é diferente de querer morrer. E nós temos a convicção de uma coisa, de que o tempo passa, de que as coisas mudam,
de que a gente morre, mas nós temos a convicção de uma coisa, que passando dessa vida para outra, nós teremos um corpo incorruptível, nós estaremos para sempre com o Senhor. Nós temos a convicção de uma coisa, que se morrermos lá não é mais preciso pagar IPTU, de que lá não é mais preciso pagar licenciamento de carro, de moto, Enel, água, luz, não internet. Lá só é a glória de Deus sobre a nossa vida. Nós temos a convicção de que um dia estaremos no céu com Cristo. A morte prematura chegou, mas essa mulher, ela não tinha mais esperança, e que Jesus não passou ali por acaso. Como é que pode ele sair de uma região e vai para outra? É muita coincidência? Não, é porque o Senhor já havia separado esse momento, e que o Senhor já havia preparado esse momento para ressuscitar as esperanças dessa mulher. Deixa eu lhe dizer algo da parte de Deus, de que não foi você que separou esse momento, de que não foi você que quis estar aqui, não. Quem nos trouxe aqui foi a presença de Jesus. Se os nossos olhos espirituais fossem abertos, nós veríamos o tanto de demônios que foram deitados por terra, caíram, mas o Senhor nos deu escape, e nós estamos aqui para celebrar o nome dEle, porque Ele tem cuidado de nós. Jesus chegando, e outra grande multidão ia saindo. Observe o versículo de número 13. E vendo-a, o Senhor viu esta mulher. Observe, meus irmãos, que no meio dessas grandes multidões, no meio de discípulos, o Senhor não viu aquela cena e perguntou: quem é a mãe desse menino? Ele era casado? Quem é o pai e a mãe? Não. Vendo-a o Senhor, ou seja, no momento de aflição, naquele momento que a gente pensa que ninguém está vendo, rapaz, não recebo um WhatsApp, ninguém liga para mim, o que está acontecendo? Estou invisível? Não, entenda uma coisa, Deus está cuidando de cada detalhe da sua vida. Como diria o pregador Charles Spurgeon, aquilo que nós não podemos fazer, Jesus faz. Vendo o Senhor no meio daquela aflição, daquele turbilhão, no meio da aflição, Jesus estava cuidando dela. E o salmista, corroborando com esse versículo no Salmo, com esse texto, Salmo 34 e 19, ele diz: muitas são aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas. O Senhor vai livrar a sua vida, o Senhor está cuidando de você, o Senhor está cuidando da sua família. Descansa o teu coração, Deus está no controle de todas as coisas. O Senhor viu esta mulher e sentiu uma íntima compaixão. Observe essa expressão. Vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão. É interessante, meus irmãos, que essa expressão, íntima compaixão ou compaixão, ela é descrita 12 vezes no Novo Testamento, e toda Jesus está envolvido. Os 2 cegos de Jericó, ele teve compaixão. Na multiplicação, pães e peixes, nas 2, ele teve compaixão. Dos leprosos, ele teve compaixão. Ou seja, isso faz parte da personalidade de Cristo. Mover-se de íntima compaixão não é apenas estar ao lado de quem está sofrendo. Isso é empatia. Mover de íntima compaixão é chorar a lágrima do outro. Mover-se de íntima compaixão é colocar o coração no sofrimento do outro. Jesus pega o sofrimento desta mulher,
traz para si e diz: não chores. Quem está no controle agora é o dono da vida. Quem vai fazer as coisas acontecerem agora é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Todos têm que obedecer a sua voz. Meus irmãos, não tem uma coisa mais deselegante do que alguém chegar num velório e dizer para alguém: chore não. O marido ali morto, às vezes o filho, né? Mas porque quando a pessoa morre, ela nunca fica velho. Rapaz, morreu tão novo. Quantos anos? 110 anos, mas tão novo, né? A gente não vê um defunto velho, é tudo novo. Às vezes a gente está esperando a morte, mas a gente não se conforma com aquilo, é algo do homem mesmo, a dor da separação. E o Senhor disse para ela: não chore. Sabe por quê? Meus irmãos, Jesus naquele momento estava dizendo: eu vou estancar as tuas lágrimas nesse momento. E só quem pode fazer isso é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Não precisa mais chorar. Não chore. Pronto, espera aí. Você já pensou alguém recebendo essa palavra? Não chores. Ele não apenas, meus irmãos, Ele se compadece da nossa dor. O poder de Jesus não é apenas para consolar a nossa dor, mas também para colocar um ponto final na causa do nosso sofrimento e do nosso choro. Eu não quero ser aqui triunfalista, mas quem sabe Deus escolheu esse dia para acabar com o choro que está amargurando o seu espírito, a sua alma nessa noite. Quem sabe esse é o momento que o Senhor vai estancar esse sofrimento, isso que está afligindo a sua vida. Se acalme, se tranquilize, descansa em Deus, porque quem sabe Deus pode colocar o ponto final, e esta semana você ainda verá a providência de Deus se realizando na sua vida. Não chores. Meus irmãos, para a gente concluir, chegando-se, tocou o esquife. Aqui me chama a atenção também essa expressão, porque Jesus não se afasta. O Senhor não desampara. O ser humano é diferente. Muitas vezes ele se afasta de quem está sofrendo, não quer conversa de quem está no pecado. Mas Jesus não. Jesus, ele se aproxima, chegando-se, como diz o salmista no Salmo 27, versículo de número 10: porque se o meu pai ou a minha mãe me abandonassem, o Senhor me acolheria. Chegando-se, tocou no esquife, uma espécie de caixa de madeira que estavam levando os meninos, o defunto. Tocou, todo mundo parou. Alguém podia até pensar: rapaz, além de mandar a mulher parar de chorar, ainda mandou parar o enterro? O que vai acontecer aqui? Porque Jesus faz dessa maneira, meus irmãos. Jesus, ele age, ele não precisa pedir autorização a ninguém. Quando ele quer salvar o católico, ele não vai pedir o Papa autorização. Quando ele quer salvar o espírita, ele não vai pedir autorização a Allan Kardec, não. Ele é Deus, ele é o Senhor, ele não precisa de reunião. Quando ele fala, está falado, e o nome dele é glorificado, e acabou. Parou. É graça de Deus, é misericórdia, meus irmãos. Jesus não viu nada interessante nessa mulher. Foi graça, misericórdia. O escritor galês, pregador, pastor Dr. Martin Lloyd Jones,
Ele diz assim, que se você pensa que você merece o céu, você não é um cristão de verdade. Sabe por quê? É graça, é favor imerecido. Não foi porque o Senhor nos achou legal, não, é graça. Foi o favor imerecido de Deus que nos transformou, que nos purificou. Nós estamos em 2023 e se fizéssemos aqui alguma pesquisa, onde era que o irmão estava em 2010? O irmão talvez ia dizer, eu estava gastando dinheiro com o que não presta, estava por ali, fazendo algo errado. Olha onde o Senhor nos colocou, meus irmãos, nos purificou, escreveu o nosso nome no livro da vida. Isso é graça, é a graça de Deus que nos alcançou. Jesus então chegou perto do menino e deu a seguinte ordem: jovem, eu te digo, levanta-te. Só isso. Jesus não precisa de muita coisa. A gente é que fica impressionado com muitas palavras, né? Mas Jesus não foi fazer aqui um sermão. Olha, eu vou ensinar aqui para vocês como é que traz a vida, não. Foi uma ordem. E lá na cruz do Calvário, ele morreu, mas ele ressuscitou. Isso significa que nem a morte tem o domínio das nossas vidas. A morte morreu quando Jesus ressuscitou. A morte, as suas garras não são tão poderosas que não possam resistir à voz de Cristo. Quando Ele fala, até a morte tem que obedecer. É por isso que o apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, ele vai dizer: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados, transformados, para estarmos para sempre com o Senhor nos ares. No momento da ressurreição, quando a morte pensar que tem o domínio, esse é o momento que os crentes vão ressuscitar e vão ver a Cristo, porque o Senhor é o dono da vida e também o dono da morte. O menino se levantou. Interessante que o Senhor, versículo 15, acompanhe comigo, começou a falar, entregou a sua mãe, aqui, que o milagre, ressuscitou, está aqui o menino, está aqui as esperanças renovadas, você não precisa mais ficar aperreada, está aqui, entregou a sua mãe. O Senhor faz isso, meus irmãos, porque Ele faz a obra completa. Não tem essa ideia de dizer, foi curado, fui, mas tem uma dorzinha aqui ainda. Não, quando o Senhor faz, Ele realiza e pronto. Ele faz completo. Ele entregou a mãe do menino como uma forma dizendo, você não precisa mais sofrer, porque eu ressuscitei o seu filho. Você agora pode perceber que existe alguém que é maior do que tudo, que qualquer todos. Essa é a pessoa de Jesus. Pronto. De repente, versículo 16, todos se apoderou um temor e glorificavam a Deus dizendo, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Estavam se lembrando até da profecia de Moisés, no Antigo Testamento, que o Senhor levantaria um profeta maior do que ele. Observe que o milagre de Jesus não foi para se exibir. Observe que todos glorificavam a Deus. Tudo é para a glória de Deus. Se o próprio Cristo fez um milagre para a glória de Deus, que dirá nós, meus irmãos? Tudo é para a glória de Deus. Até o nosso salário é para a glória de Deus. O nosso trabalho é para a glória de Deus. A nossa família é para a glória de Deus. A nossa saúde é para a glória de Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Para a glória dele.
E eu encerro, meus irmãos, no versículo 17, dizendo que correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. É interessante que este milagre ele aconteceu na Galileia, em Naim, que era a região norte. Mas o milagre, irmão, foi tão grande que lá na Judeia, na região sul, estavam comentando o que o Senhor havia feito. Isso significa que quando o Senhor quer operar em nossa vida, a obra de Deus reverbera e vai como som. Não é o nosso nome que é soprado. Tem muita gente orando, Senhor, sopra o meu nome. Não. É o nome do Senhor que tem que ser soprado. É a glória de Deus que tem que ser reverberada pelo mundo. É a presença de Deus que tem que ser glorificada, não é a nossa. E quando o Senhor opera em nossa vida, meus irmãos, o nome dele é honrado, é glorificado. A gente não merece nada, mas é para a glória dele. Aqui demonstra que o milagre aconteceu e o Senhor foi glorificado, e todo mundo ficou sabendo do que o Senhor havia feito para a glória de Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo, que o Senhor vai realizar um milagre na sua vida, que o Senhor vai abrir essa porta, que o Senhor vai salvar o seu familiar, e muitos vão ouvir o que Deus irá fazer. Mas não é para você se achar, é para a glória dele, é para o louvor dele, porque ele é digno de honra, de glória e de toda exaltação. Que Deus em Cristo abençoe a todos.